ninguém morre de tédio. E de fato, ninguém morre de tédio. Só que eu tenho a sensação de que nos últimos anos, a sensação de tédio, ela não é levada a sério. Ah, por que levada a sério? De fato, ninguém sente mais tédio, ninguém quer ter o sentimento do tédio. O nosso cérebro, ele gosta de novidade, do desafio, do propósito. E quando falta isso, ele entra nesse estado meio suspenso. Só que apesar de o tédio ser essa sensação estranha, ao mesmo tempo ele parece também um vazio e também pode ser cheio de possibilidades. Vai depender da gente escolher qual dessas possibilidades seguir. E eu entendo quando as pessoas dizem que não querem sentir o tédio, até porque quando nos é apresentado diversas possibilidades, tantas coisas para se fazer, principalmente com o celular, isso se torna um tanto quanto desnecessário, sentir o tédio. Só que, paradoxalmente, ter esse sentimento, ele também é bom. Me faz lembrar muito de quando eu era criança e eu sentia o tédio, mas de uma maneira até que boa, porque o tédio, ele te dá um espaço até mesmo mental de descanso. Em grandes casos, o tédio, ele também gera um certo estímulo de criatividade. Esses espaços, eles são importantes para que a gente consiga até mesmo fluir certas ideias. E com o celular isso não é tão possível. Com o celular isso se tornou um pouco distante. Até porque a gente sai de uma plataforma, entra em outra plataforma. Assiste um conteúdo, já tem outro conteúdo. Termina uma série, vai para um filme. E antigamente isso era um pouco mais embrecado. Eu acho que as pessoas da minha época vão lembrar, mas nós tínhamos as locadoras de filme, então a gente assistia o filme e aí tinha que esperar mais uma semana para alugar um outro filme ou algo parecido. Hoje em dia tem tantas possibilidades, só que ao mesmo tempo o nosso cérebro, com tantas possibilidades, ele não sabe o que escolher. Ele fica sobrecarregado, ele fica atrofiado. Porque tudo se torna automático. Eu acho legal a ideia de exercitar o tédio até mesmo em momentos em que se tem muita coisa para fazer. O tédio, ele gera uma expectativa, mas que em determinado momento a gente consegue descartar. E isso tem se perdido um pouco. Sabe, pegar um papel e caneta, escrever uma história, desenhar, ou mesmo ficar olhando para o nada, imaginando grandes coisas que depois dá para colocar no papel. E sinceramente até eu mesmo tenho perdido a noção do que é ter tédio. E é legal ter acesso à informação, ter informação fácil e rápida. Mas nem sempre isso é algo bom. Principalmente quando
se quer gerar algo, até mesmo na criação de um conteúdo, o tédio ele é o maior aliado, principalmente para que a gente consiga buscar dentro da gente aquilo que é a nossa referência. Porque quando se tem tantas referências ao mesmo tempo, isso se torna muito difícil de filtrar. E ultimamente tem sido tanta cópia, tanta coisa igual, tanta gente fazendo o mesmo o tempo todo, que até de ser autêntico se tornou difícil. E aí eis a possibilidade de aproveitar o tédio, gravar um vídeo conversando, falando sozinho para uma câmera de celular. Ficar deitado, olhar para nada, aproveitar a paisagem, respirar, perceber que você respira. Isso é meio louco, né? Mas eu acredito que o tédio seja uma das formas mais banais. Aqui eu trago não no sentido pejorativo, mas uma das formas mais banais de ser humano. Porque eu não percebo, por exemplo, outros animais se dando ao luxo de ter um tédio. Até porque isso, de uma certa maneira, é algo do ser humano. Mas esse estado de contemplação do nada também é nosso. Também é importante.